Sabe, queridos, no último sábado nós conversamos aqui, depois na última terça, hoje, e estudando um pouco sobre avivamento, estudando um pouco sobre como aconteciam as coisas, algo que nós entendemos é que em todos os momentos onde a glória de Deus ela tomava um lugar, a primeira coisa que o homem precisava abrir mão era do controle. Porque duas pessoas não podem controlar a mesma coisa, não é verdade? Então por isso que eu esperei um pouco aqui, eu falei, bom, vamos ver, senão vai que eu atrapalho aqui alguma coisa, não é verdade? Mas, graças a Deus, o Espírito Santo ele tem nos ensinado e tem nos instruído, amém? Mas, né, não tem como a gente saber mais. Eu estou até meio preocupado de ficar soltando o tema e depois o pessoal fala que foi propaganda enganosa, não é verdade? Queridos, quero falar com vocês hoje. Vocês sabem que nós estamos aí. Na verdade, o Dia dos Namorados vai ser na terça-feira, mas como a maior parte dos universitários estão em semana de prova, nós sabemos que o dia mesmo em que o pessoal vai usar como Dia dos Namorados vai ser hoje, né? Ou já estão usando muitos, né? Nós estamos tendo um jantar para casais e para noivos lá no Chiesa, né? Com o pastor Valmir, pastor do Espírito Santo, né? Então nós temos uma galera lá, graças a Deus. Hoje conversei com meu pai, eles também venderam todos os convites, tenho certeza que vai ser uma bênção lá. Mas acredito muito que nós estamos falando de algo muito importante aqui para você. Quantos solteiros nós temos no auditório? Olha só, quando eu falo solteiros, tá? É você que ainda não casou, tá bom? Quantos solteiros nós temos aqui no auditório? Rapaz, vamos fazer o seguinte então, os rapazes solteiros, fica de pé um pouquinho aí, por favor. Rapazes, você que não casou, fica de pé aí. Olha aí, falar para as irmãs, dá uma conferida aí. Ó, Iago Miguel, cabelo, cadê o cabelo? Dodô, sobe aqui, Dodô. Senão o pessoal não vai conseguir te ver. Sobe aqui um pouquinho, aí ó. Gente, o Dodô está disponível também, senão vocês não vão conseguir ver, tá? Obrigado, Dodô. Obrigado. Obrigado, gente. Pode sentar. Gente, olha só, vocês, eu já escutei de várias meninas assim, pastor, eu acredito que não tem opção, né, na igreja. Vocês viram que tem bastante opção, né? Não vou pedir para as meninas se levantarem aí, senão eu vou constranger vocês, né? Agora o homem já está mais acostumado a passar vergonha, né, Camurça? Gente, Camurça, Carabina, vai ser pai. Levanta aí, Camurça, Lívia. Dê um forte aplauso para eles aí, ó. Olha só. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, verdade, eu olhei para eles agora, eu lembrei do vídeo. Perdão, eu esqueci de chamar o vídeo. Pessoal da projeção aí, solta o vídeo pra gente, por favor. Tinha me esquecido desse vídeo. Um namoro santo leva a um casamento bem-sucedido. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para dizer que o nosso namoro desde o início foi baseado na santidade em Deus. Eu sou a Thalita. Eu sou o Marquinhos. Nós tivemos um namoro em corte e hoje nós vivemos um casamento muito bem sucedido para a honra e glória de Deus. E por isso hoje nós desfrutamos do melhor de Deus no nosso casamento. Deus abençoe. Beijo. O nosso namoro foi em santidade e hoje nós temos um casamento bem sucedido. Muito bem sucedido. Estamos casados há 2 anos e sem dúvida esses são os melhores dias da nossa vida. Depois que nós conhecemos a Jesus, o nosso namoro foi em santidade. E hoje o nosso casamento é muito bem sucedido. Galera, aqui é a Jean. Oi, gente, aqui é a Renata. Tudo bem? A gente está aqui para falar para vocês que a gente namorou por 1 ano e 10 meses, é isso? Isso. Certo do tempo, 1 ano e 10 meses.
Foi um namoro em santidade, graças a Deus. Hoje nós desfrutamos de um casamento abençoadíssimo, que nós obedecemos ao Senhor, porque nós fizemos correto. Nós estamos muito felizes e a gente quer dizer que vale a pena. Muito. Deus abençoe. Aí, ó. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Vocês viram o tema, né? Eu achei um tema muito sugestivo. Fiz um plágio santo de um filme, né? Mas como a gente não está atuando no cinema, então não tem problema, não é verdade? Antes só do que mal casado. Então eu quero falar para vocês, todos vocês que levantaram as mãos aqui, vocês não estão na pior posição. Vocês estão à frente de muitas pessoas, porque, infelizmente eu digo mesmo, porque se nós pesquisarmos as taxas de divórcio no nosso país, nós vamos ver que é com muita infelicidade isso, que quase metade dos casamentos que acontecem se resultam em um divórcio. Né? Então, por isso, se você está sozinho, se você está solteiro, ou mesmo você que levantou a sua mão, mas você namora, ou você está noivo, preste muita atenção nisso. Não case com a pessoa errada. Não case com os desejos da sua carne. Né? Conheço pessoas que infelizmente eles estavam com tanta vontade de transar, e falavam assim, não, olha só, eu estou em santidade, aquela loucura, 4, 5 meses, e arruma isso e vamos casar, porque, e aí casou, transou e divorciou. Né? Isso é muito sério, e eu dou graças a Deus porque Ele tem nos ensinado e nos instruído, para que vocês não errem dessa maneira. E se errarem, seja por opção de vocês, não por falta de instrução, não por falta de ensinamento. Né? Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de transformação social. Né? Graças a Deus, na quarta, conversei com o André mandou uma mensagem no nosso grupo, falou, mano, o convite que nós tínhamos feito para o Dr. Deltan, lá para ele vir na Deep Conference, que ele não pôde vir, ele respondeu, e ele disse que ele tem uma única data esse ano, no dia 22 desse mês. Interessa para vocês? Claro que interessa. Como nós vamos falar de avivamento de cima do púlpito, de manifestação do Espírito, e nós não vamos falar do caos político e de corrupção que o nosso país vive. Falar de avivamento e não falar de corrupção, não falar de governos que não se submetem à autoridade de Deus, é a mesma coisa que falar de relacionamento sem falar de sexo. Não tem jeito. Então, se vocês que buscam, vocês que estão com desejo mesmo de ver uma manifestação da glória de Deus, eu quero te motivar a participar dessa conferência. Talvez você não acompanhe isso, talvez você não ache atrativo, talvez você não ache interessante, mas Dr. Deltan hoje, ele é um líder da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro é ele que diz, ele que dá a sentença, mas quem coordena toda essa operação é ele. Evangélico, homem de Deus. Lembra que na época dos vestibulares, no último ano, nós falamos sobre profissão, e falamos que Deus chama alguns para a política, sim, para concursos públicos, para concursos federais, e ele está lá desempenhando a função dele, e ele vai estar aqui falando para a gente. Então, se você realmente quer uma transformação social, uma ação plena do Espírito Santo, eu quero te convidar para ver. E se você também quer, eu quero falar dessa área com você. Por quê? Porque às vezes nós andamos corretamente na nossa vida financeira, nós andamos corretamente ali fora das 4 paredes da igreja, nós não damos escândalo, nós não xingamos, nós não brigamos no trânsito, né? Nós temos uma profissão, nós somos exemplos na nossa profissão, mas quando nós partimos para a área sentimental, existe uma caixinha que fecha a pessoa na área, e ela não quer falar sobre.
Então eu quero que vocês prestem atenção, porque eu acredito muito que o Espírito Santo, Ele quer falar aos nossos corações em cima desse assunto, amém? Projeta para mim, por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 32, a seguir. Eu vou ler na minha versão, vocês podem acompanhar aí. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em como agradar a Ele. Mas o homem que é casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como as solteiras preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo essas coisas para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de uma maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Queridos, quando eu olho para esse texto aqui, eu começo a pensar e analisar alguns comportamentos de jovens que nós temos aqui, desde o mais maduro aos que começaram agora com 18, 19 anos. Por quê? Porque nós sabemos que de fato, quando uma pessoa casa, quando uma pessoa tem um filho ou filhos, a pessoa ela não tem mais a mesma disponibilidade de tempo que uma pessoa solteira tem. E por mais que a pessoa solteira argumente que tem que fazer faculdade, que precisa estudar, que precisa fazer estágio, que precisa fazer diversas coisas, não tem a mesma responsabilidade do que uma família. Tanto o homem dentro de uma família, como uma mulher dentro de uma família. E aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando e advertindo aqui, na igreja de Coríntios, ele está falando exatamente sobre isso. Ele está falando assim, olha, você, homem, solteiro, que não precisa dividir a sua atenção, que não precisa dividir o seu tempo, que tem tempo sobrando, que não tem tantas responsabilidades, talvez um estudo ou um estágio. Ei, você se preocupe em agradar ao Senhor. Se preocupe com as coisas de Deus. E depois ele vai e fala a mesma coisa para as mulheres. E aí nós começamos a ver alguns comportamentos em jovens, que você fica pensando assim, rapaz, se solteiro não faz nada, imagina depois de casar. Perigoso desviar. Porque a Bíblia ela não faz uma curva, que o apóstolo Paulo ele não tenta colocar de uma maneira em que não vai escancarar essa realidade nas nossas vidas. Ele fala claramente, olha, se você é solteiro, preocupe-se com as coisas de Deus, se preocupe em como agradar a Ele, se preocupe com as coisas dEle, em como agradar o coração de Deus. E aqui nós poderíamos fazer uma pregação em como agradar a Deus, fazer uma série de pregações. Por isso que eu não quero entrar no mérito de falar de como nós podemos agradar a Deus aqui. Porém, quando ele fala assim, já os casados, não. Os casados, eles estão divididos. Estão divididos porque eles precisam se preocupar um com o outro. E o que são as coisas desse mundo? Precisa trabalhar mais. Porque tem outra pessoa para sustentar. Tem uma casa para bancar, própria ou alugada, você tem que pagar. Luz, água, telefone, IPTU, IPVA, internet. Talvez você não saiba que isso precisa pagar para você usar lá, porque é o seu pai que paga, mas precisa. Se não pagar e você não fizer um gato, eles vão lá e cortam. Porque infelizmente tem aqueles lá que quando dá o prazo de cortar, eles dão um gato para manter, né? Então nós começamos a observar isso. Então, se você é solteiro e está dentro da casa de Deus, teve um encontro com Ele, você está se preocupando em agradar a Ele? Você está se preocupando em fazer o que atrai o coração dEle?
E aqui nesse texto nós podemos ver que ele fala sobre ser santo no corpo e no espírito. Então ele fala sobre santidade, ele fala sobre você manter a santidade. E por que eu falei para vocês não casarem com os desejos da carne de vocês? Porque infelizmente, quando nós falamos de um relacionamento da igreja, nós sabemos que aquelas pessoas que não têm um discernimento, elas vão o quê? Querer te forçar para um casamento, mas sem te explicar sobre o porquê você deve pensar em um casamento antes de se relacionar. E aí às vezes a pessoa ela só se preocupa assim, cara, e aí? Seu namoro está em santidade? O que vocês fizeram no final de semana? Esquentou? Deu umas esfregadas lá? Como é que foi? Né? Só que quando nós olhamos para um relacionamento, nós estamos vivendo para agradar a Deus, isso não deveria ser um empecilho. Por quê? Porque você já está fazendo o que agrada a Ele. Você não vai começar a namorar para agradar a Ele. Você desde solteiro já agrada. Você que está namorando ou você que está noivo, você não precisa casar para andar em santidade. Você não precisa casar para agradar a Deus. Ele manda isso começar hoje, na sua solteirice. Então, eu quero que você comece a analisar sobre isso. Fiz questão de gravar esses vídeos aqui, de casais hoje da nossa igreja, alguns que começaram um relacionamento já dentro da igreja e permaneceram em santidade até o casamento, e aqueles que não, que tinham uma vida fora da igreja, mas depois que se encontraram com Jesus, não fizeram questão de quê? De aplicar os princípios de Deus dentro do namoro, que uma hora era impuro, mas Deus purifica. Então a questão é, como é a sua vida? Você está agradando a Deus? Porque nós falamos de ser bem-sucedido, porque nós falamos de colher, porque nós sabemos que tudo que você planta, você vai colher. Então, às vezes você fala assim, não, mas eu já vou casar, está tão perto, não tem problema. Você vai colher. E nós não conseguimos dimensionar uma colheita, só Deus dimensiona uma colheita. Você pode colher na mesma moeda, você pode colher em outra moeda. Você pode plantar uma e colher 10, como você pode plantar 10 e colher uma. Não tem como nós dimensionarmos a sua colheita. Então, preste atenção aqui, porque eu falei antes só do que mal casado. Você está bem, você está solteiro, você não está em uma situação ruim. Eu sei que às vezes tem aqueles lá que passam dos 30, dá uma preocupada um pouco maior, mas presta atenção, não tome decisões precipitadas. Se nós analisarmos o texto, nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele está falando assim, olha, faça bem enquanto você estiver solteiro. Então você não precisa se precipitar para tomar decisões. Sabe, eu quero falar para vocês que o sexo ele é muito bom, sim. Só que sexo não segura casamento nenhum. Nunca segurou. Nunca segurou. Pode segurar um namoro, pode prender você dentro de um namoro, mas casamento nunca segurou. Nunca. Pastor, mas por que você está falando disso? Porque eu vejo às vezes as pessoas correndo tanto, e às vezes quando eu vou entrevistar alguém para fazer o casamento, e a pessoa fala assim, nossa pastor, mas está tão corrido, as coisas estão assim, parece que está faltando tempo, tem muita coisa para ver, e eu falo, nossa, mas o que você está vendo? Eu estou achando assim, que ele está falando, não, eu estou servindo a Jesus, eu estou trabalhando para o reino, estou evangelizando, estou falando do amor dele, né? Eu estou agradando o coração dele. Não pastor, estou indo atrás de buffet, estou indo atrás de fotógrafo, estou indo atrás disso, daquilo. Aí, quando a pessoa acaba de falar, eu falo, legal, mas você me disse que você estava indo atrás das coisas do casamento. O que você foi atrás do seu casamento? Não pastor, eu fui atrás do buffet, fui atrás da filmagem, fui atrás da decoração, fui atrás dos docinhos. Aí eu falei, não, isso é da festa do casamento. Eu quero saber do casamento. O que você já foi atrás do casamento? Não, já vi viagem, já sei onde eu vou passar minha lua de mel, já vi tudo pastor. Tudo bem,
Isso é a sua lua de mel. Mas e do casamento? O que você já viu do casamento? Quando passar as 4, 5 horas de festa, quando você ficar lá os seus 4 ou 10 dias na lua de mel, quando você voltar para dentro da sua casa, do seu apartamento, só você e a sua esposa, e fechar a porta, e olhar para a cara dela e ela olhar para a sua, nesse momento, o que vocês viram para o casamento? Não, para isso aí a gente não viu nada, pastor. E aí nós começamos a entender o porquê tanto divórcio. Aí nós começamos a entender porque às vezes a pessoa reclama de fazer um curso de 10 semanas, que é o curso de noivos. Não, eu preciso casar. Queridos, quando nós falamos de faculdade, nós estamos falando de uma certa forma de um casamento também. Porque depois que você se forme, depois que você se casa, você estabeleceu o que você vai fazer a maior parte da sua vida. Você vai dedicar uma boa parte do seu tempo para sua esposa ou para o seu esposo. E depois que você se forma, você vai dedicar uma boa parte do seu tempo para a sua profissão. E é por isso que não dá para casar errado. É por isso que não dá. A questão é que você não precisa esperar casar para tentar acertar. Se acerta agora. Se você não está agradando Deus agora, não é uma sentença, mas uma leitura comportamental. Possivelmente você vai continuar desagradando Ele pós-casamento. Por quê? Faz parte da sua cultura desagradar Ele. E se faz parte da sua cultura desagradar Ele, não é uma pessoa que vai mudar essa cultura. Por isso que você precisa mudar agora. É por isso que às vezes quando as pessoas vão procurar e falar assim: pastor, olha, acabei de me converter. Se nós continuarmos explanando esse texto aqui, o próprio capítulo 7, Paulo, ele fala assim: quem garante que você vai ganhar o seu marido para Jesus? Pastor, mas eu conheço um caso que aconteceu isso. Eu conheço uns 20 que não aconteceu. Se você quiser pagar o risco, é nessa proporção. Né? Pessoas que brigam, sabe? Se você não gosta daquela pessoa melosa, sabe? Meu Deus, sabe aquelas meninas que mandam mensagem de 5 em 5 minutos? Aí não consegue falar com você, manda para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Viu? Ele está com você, e começa a mandar mensagem, misericórdia. Né? Se você não gosta disso, não casa, já é um sinal, termina, não vai dar certo. Né? E se você tem aquele namorado possessivo, né? Que quer saber o seu passado 10 vezes, mas tem certeza que você não está escondendo nada, né? Que chega em um lugar que você teve um relacionamento com alguma outra pessoa que está naquele lugar, ele levanta e vai embora, porque onde já se viu é uma falta de respeito, né? Se você não gosta de ciúme possessivo, termina agora. Deus está te mostrando assim: olha, mesmo que você não está me agradando, eu estou te mostrando que não é por aí. Então não insiste, melhor ficar solteiro, é melhor esperar mais um pouco, do que se precipitar. Pessoas que moram sozinhas, cuidado. Por quê, pastor? Porque se o homem ou a mulher, eles começam a morar sozinho muito cedo, eles começam a gerar uma independência muito cedo. Logo, eles vão ter dificuldade de compartilhar. Então, se você namora uma pessoa que mora sozinho, eu sei que às vezes a pessoa veio para cá fazer faculdade, os pais moram fora, teve que alugar um apartamento, por isso que mora sozinho. Não estou falando que é errado morar sozinho. Eu estou falando que possivelmente você vai encontrar uma pessoa independente. Faz o que quer, a hora que quer, ela almoça no café da manhã, toma café da manhã no almoço, ela não tem regras. Por quê? Porque ela mora sozinha, ou ele mora sozinho, não almoça, só janta, lava roupa a cada 30 dias, por quê? Porque é só ele, então se ele não vai usar, lavar para quê? Não é verdade? Então, preste atenção nesses detalhes, presta atenção nisso. Gente, olha só, eu não estou falando que vocês têm que sentar a mulher de um lado e o menino do outro, nada disso. Vocês têm que se permitir fazer novas amizades, principalmente se você tem mais de 30. Pastor, mas por quê? Porque a gente sabe que é o momento de casar.
Não adianta mandar aquela assim, pastor, mas será que é da vontade de Deus? Claro que é, desde quando Ele criou tudo, Ele fez o homem e a mulher. Então você tem um par para você. Então vontade dEle eu posso te dar certeza que é. Ele instituiu a família. Não é quem instituiu a família não fomos nós, foi o próprio Deus. Então presta atenção nisso. Se permita conhecer outras pessoas. Faça amizade. E essa amizade que eu falo, não é para vocês começarem a se relacionar porque está um interessado no outro. Sabe por quê? Gente, o que eu mais escuto em aconselhamentos de recém-casados: pastor, eu não conheço com quem eu casei. Esse não é a mesma pessoa que eu casei, eu tenho certeza que não é, porque ele não fazia isso, ela não fazia isso. Por quê? Porque quem quer conquistar, quem está apaixonado, não mostra os defeitos, esconde. Então presta atenção nisso. E aí, alemão? E aí, alemão? Hã? E aí, Dodô? Dodô melhorou já, ele parou de gastar o salário só com sapato. Bom partido, viu, gente? Ó, no ano passado eu não indicava ele não, hoje eu indico. Crescimento. Não é porque você chega aqui cheio de problemas que você não vai melhorar. Eu fiz vários casamentos. Ano passado nós tivemos mais de 30 casamentos na igreja. Claro que eu não fiz todos, mas o que isso significa? Que as pessoas casaram, né? Eu sei que alguns terminaram, não foi dessa vez, mas vai chegar. Amém? Então preste atenção nisso. Aprenda a observar. Aprenda a se conhecer, porque o apóstolo Paulo ele faz questão de frisar que tanto o homem como a mulher precisa agradar a Deus ainda quando solteiro, porque aí você não vai ter interferência de ninguém para o seu chamado. Sabe por quê? Às vezes a carência, às vezes os desejos da carne te influenciam a decidir o que é mais conveniente naquele momento, mas sem olhar para o futuro. Né? Só um exemplo aqui, suponhamos que você tem um propósito aí, você tem um chamado para você sair do país. E a outra pessoa que você está interessado, menino ou menina, ela não tem esse interesse. Na verdade ela não gosta, ou ele não gosta nem de viajar, ele gosta de ficar dentro de casa. Malemar vai aqui no pesqueiro em Garça ou Calçu. O que a gente enxerga já num namoro desse? Vai dar problema no casamento. Um vai querer fazer e o outro não vai querer sair do lugar. O que isso significa? Quando nós falamos pessoa errada, às vezes nós vamos interpretar assim: nossa, mas então tem pessoas muito ruins. Não, quando eu falo não case com a pessoa errada, é não case com as pessoas que não estão dentro do propósito de vida que Deus te deu. Ela pode ser errada para você, mas certa para o outro, ou ele pode ser errado para você e certo para outra. Então aprenda, agrada ao Senhor quando você é solteiro, porque aí você vai ter convicção do seu chamado, porque aí você vai ter convicção do seu propósito. Eu não estou falando só dentro do evangelho, eu estou falando também, às vezes você quer trabalhar numa multinacional, né? Uma vez aconselhei um rapaz da nossa igreja que ele queria fazer uma faculdade de oceanografia. Na verdade 4 foram fazer essa faculdade aí, e estava gostando de uma moça, e eu fui conversar com ele, falei: olha, ela não gosta de praia, já não dá, porque você vai ficar a maior parte do seu tempo na praia, no mar, e ela não gosta, não dá, não tem jeito. Ah, pastor, mas e se um de nós abrirmos mão? Você não agradou o Senhor na sua solteirice, e aí você não vai conseguir agradar depois que você casou, porque você vai estar fora do seu propósito. Pastor, mas existe a misericórdia? Existe, dá para consertar. Nós temos testemunhos de casais que foram consertados. Mas senta com esses casais e fala assim: viu, eu não quero que você me fala o momento da vitória, o momento que vocês conseguiram. Eu quero que vocês contam até vocês conseguirem. O que vocês passaram? Você vai escutar assim: olha, eu vivi um inferno por mais de 10 anos. Eu queria ir para todos os lugares, menos para minha casa. Eu queria dormir em todas as camas, menos junto com ele ou menos junto com ela. Por quê?
porque sofre muito. É por isso que é melhor estar solteiro do que casado com a pessoa errada. Então vocês têm que aprender a aproveitar isso. Vocês precisam aprender a fazer isso. Agrada o Senhor na sua solteirice. Agrada ao Senhor enquanto você aguarda. E esse aguardo, eu não estou falando para vocês esperarem sentado, porque não cai do céu. Não cai do céu. Não cai do céu. Gente, olha só, eu vou dar um conselho aqui para os rapazes. Posso ou não? Posso. Gente, olha só. Quando vocês estiverem interessados em alguma menina, vocês forem chamar elas para conversar, tal, cuidado com o lugar que vocês vão. Né? Às vezes leva, não estou falando nada contra o alimento, mas assim, existem momentos e momentos, né? Se para o rapaz ele está pedindo ela em namoro, pensando no dia da lua de mel, ela esperou a vida toda em ser pedida em namoro. Então não chama ela para comer um pastel. Ah, vamos na feira ali comer um pastel, tô afim de você aí, né? Depois que você estiver namorando um dia, ou casado, um dia que vocês estiverem lá, aí vocês vão na feira, comem um pastel, tomam uma tubaína, não tem problema, mas não no dia, né? Tava tentando achar a Lara aqui, cadê ela? Tá dando janta pro Cauã? Ah, ela aqui. Gente, eu vou falar para vocês, olha só, foi muito engraçado, né? Porque quando nós começamos a conversar, era bem complicado assim, porque hoje, né, eu acredito que todos vocês que estão aqui não se conhecem, correto? Muita gente, mas quando nós começamos a conversar, a gente conseguia malemar e encher esse bloco aqui de pessoas, ó. Era esse aqui. Aqui eram uns 3, 4 para cada lado. Então todo mundo conhecia todo mundo. Então assim, se você mudava o seu grupo na hora de sair depois do culto, opa, tem interesse aí, hein? Por que será que ele está saindo com aquele tipo de pessoa lá, né? Eu lembro que foi muito engraçado. Mas olha só, gente, por que eu falo isso para vocês? Quando nós começamos a namorar, e até mesmo no início do nosso casamento, nós enfrentamos bastante dificuldade na adaptação, né? Enfrentamos bastante dificuldade, porque a nossa igreja, graças a Deus, sempre foi muito séria com a palavra. Sempre foi muito séria na questão da oração, da santidade, da leitura, da consagração. Mas eram assuntos que pouquíssimas vezes eram abordados, né? Então, a gente teve que bater a cabeça muitas vezes. Eu acredito que não só eu, mas os casais mais antigos. Para quê? Para que vocês tivessem essa situação, para que isso fosse proporcionado para vocês, para que vocês possam perguntar, né? E foi muito interessante porque, olha, por que eu falo para vocês? Por mais que nós tivemos um relacionamento em santidade, nós tivemos um relacionamento sério, eu só pedi a Lara em namoro depois que o pai dela tinha abençoado. Eu nunca tinha pedido para ninguém para namorar. Marcamos um dia só para isso. Nós fomos lá, conversei com os pais. Então nós fizemos tudo da forma correta. Nós começamos a namorar, tanto eu já tinha um ministério na igreja, ela também já tinha um ministério quando solteira. Na época, vocês não sabem, mas ela cantava no louvor aqui. Eu não ia falar, Flavinha cantava no louvor. Hã? Marcelinho, gente, vocês sabiam que o Marcelinho da recepção era Beck aqui no louvor? Marcelinho, cantor. Casou com a Aninha. Aninha, tem que trazer ele de volta aqui, hein? Então, olha ele aqui, ó, mudou de lugar. Então, olha só, gente, por que eu estou falando isso para vocês? Presta atenção nisso. E mesmo assim, procurando fazer da forma correta, tivemos atritos, tivemos discussões. Desligamos o telefone um na cara do outro já. Vocês que estão soltos, vocês não fizeram isso não, né? Porque tem duas, quando está muito meloso, fica naquela, desliga você, não, desliga você. Vamos desligar junto então, né? Você não desligou ainda? Desliga aí.
né? Agora olha só, agora quando tá bravo assim, você via que a frase não tinha acabado ainda, mas já tinha dado a conversa, né? Então você desliga, chega, já conversou bastante, não é verdade? Então, olha só, atritos, depois que casa, duas culturas, duas famílias diferentes, né? Coisa simples. Às vezes a maneira que coloca o papel higiênico no banheiro, o horário do almoço, né? Pasta de dente, a forma que você usa, tudo isso começa a irritar. Por quê? Porque é diferente da forma em que você aprendeu. Mas então, preste muita atenção nisso, aprenda a escolher a pessoa. E não olhe se a pessoa começou a fazer alguma coisa depois que ela se interessou por você, que nem o teatro aqui, foi bem engraçado, mas é bem isso. Às vezes o rapaz gosta de dar uma de espiritual demais, né? Olha as meninas com inferioridade, ou às vezes a menina quer se fazer uma de difícil, não estou falando para vocês serem fácil, tá? Mas às vezes querem ser uma de espiritual difícil, aí não dá. A postura você tem que ter, independente da igreja ou não, isso vem de criação. Agora, querer dar uma de espiritual difícil, não, vai orar. Eu lembro que quando eu fui pedir a Lara em namoro, vou entregar a Lara aqui, pode amor ou não? Vou entregar ela. Eu lembro que eu cheguei para falar com ela, né? Eu tinha pedido vários sinais para Deus, tinha uma convicção. Cheguei e conversei com ela, aí ela, tipo, parecia, sabe quando dá aquele coque aqui assim ou não? E aí ela falou assim, olha, eu entendo, mas eu te vejo como amigo, sabe aquele papinho lá, né, Camurcio? Sabe como que é, né, Camurcio? Te vejo como amigo, né? Você é mais novo do que eu, entreguei que ela é mais velha agora, mas não tem problema, né? Te vejo como amigo, então assim, vai orar mais, né? Deus não falou comigo ainda, mas aí entra, você ter um relacionamento com Deus, não pelo namoro, mas para agradar Ele. Vocês entendem? Eu orei por uma esposa, eu não orei por uma pessoa. Eu orei por uma esposa e Deus tinha me mostrado que ela Lari. E aí eu falei assim, olha, tudo bem, mas eu já orei o suficiente, eu tenho convicção do que eu estou te falando. Pode orar você agora. Foi ou não foi, amor? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Gente, eu sei que tem vários modelos, e eu sei que tem vários métodos aí de romance. E eu não vou falar mal de nenhum deles, nem falar bem também. Ninguém está me pagando para eu fazer patrocínio aqui. Mas presta atenção. Coerência. Se você tem um relacionamento com Deus diariamente, você agrada o coração dele diariamente, ele vai respondendo às suas necessidades. Se é um trabalho, se é um vestibular, se é uma esposa, se é um esposo. Agora aqueles assim, têm a vida bagunçada em todas as áreas, nunca levantou a mão para adorar Jesus. Aí chega alguém, então, a gente precisa orar, porque, né? Você já não ora, que diferença vai fazer? Você vai orar já com motivação errada. Vai ter desejo no meio. Vai ter sentimento, vai ter emoção, vai ter alma no meio dessa oração. Pastor, mas mesmo assim, pode ser que Deus fala? Pode ser. Mas se você não está acostumado a escutar a voz dele diariamente, continuamente, mesmo que ele fale, possivelmente você não vai reconhecer a voz dele. Por quê? Porque você não está acostumado a obedecer para agradar. E o apóstolo Paulo fala assim, agrada o Senhor, sejam santos no corpo e no espírito. Estou falando com vocês bem objetivo sobre relacionamento. Não quero falar de dependência emocional, que nem nós fizemos da outra vez, de sexualidade, de roupa curta, roupa apertada. Não quero falar disso. Estou falando para que você aprenda a escolher com quem você vai passar o resto da sua vida. Às vezes é melhor esperar 6 meses do que perder 3, 4 anos. Né? Falei isso já uma vez e repito, uma pessoa divorciada, por mais que ela se case de novo, ela sempre vai ser uma divorciada, porque vai estar no 2º, no 3º ou no 4º relacionamento. Aprenda, calma, agrada ao Senhor,
se relaciona com Ele. Se relaciona com Ele. Para a gente caminhar para o fim, Jeremias 29, 11. Pode colocar na outra versão para mim, por favor? Olha só. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Ou seja, no caso aqui, se você estiver lendo esse versículo, pois eu bem sei os planos que eu tenho para você. Porque Deus nos olha no individual. Ele não nos olha no coletivo. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o quê? Um futuro. Se você é solteiro, o que está te esperando no futuro? Uma família. Se Deus instituiu a família, se você ainda não casou, isso faz parte do seu futuro, amém ou não? Alguém quer o dom de Paulo aqui? Alguém quer o dom de celibato? Quer alguém aqui ou não? Ficar solteiro o resto da vida? Hã? Morrer por amor do Evangelho? Alguém quer esse dom aí ou não? Hã? Se você não quer, uma família, um relacionamento faz parte do seu futuro. E é por isso que, se você não tem costume de agradar a Deus diariamente, semanalmente, e você é pego em uma situação que você precisa decidir por alguém, não decida, espere. Primeiro você agrada a Deus. Quando você começar a agradar a Ele, Ele vai começar a te mostrar o que Ele tem para você. Depois que você sabe o que Ele tem para você, aí sim você pode escolher o seu cônjuge. Porque aí você não vai estar, não estou falando que você não vai sentir atração pelo seu cônjuge. Não estou falando que você não vai sentir desejo, que você não vai sentir vontade de estar perto, você não vai sentir sentimento. Não, é que além de você sentir tudo isso, você vai estar se relacionando com uma pessoa que tem os propósitos iguais ou parecidos com os seus. Se você gosta de viajar, se você gosta de ficar em casa, você vai casar com uma pessoa caseira, você vai casar com uma pessoa que gosta de viajar, ou seja, você vai começar a casar, a olhar pessoas que têm as mesmas características que você. Eu sei que no mundo fala que os opostos se atraem, eles podem se atrair, mas não fala que eles continuam juntos. Então nós temos que prestar atenção antes de escolher. Prestem atenção, vocês não estão em uma situação ruim, por mais que às vezes incomode, principalmente nessa data, fala aí. Às vezes passa o ano inteiro, você nem lembra, mas quando começa aquelas florzinhas, coraçãozinho, né? Reserve uma data aqui, reserve um horário para jantar, compre o presente, começa a dar uma, não incomoda mesmo, é ruim, né? É muito ruim. Porém, Deus está cuidando do seu futuro. Ele projeta um futuro para você, um futuro de paz. Ele quer te fazer prosperar. Então preste atenção, Ele está olhando para você. Agora, no que diz respeito a você, ande bem arrumado. Amor, você pode subir aqui, por favor? Ande bem arrumado. Se arrume, eu já falei isso de outras vezes. Se você tem problemas com acne, vai no médico. Pastor, não tenho dinheiro, vai no SUS. O SUS demora um pouco, mas dá remédio para você tratar, né? Olha só, se arrume bem, né? Olha só, né? Ó, escova, vem aqui, amor, vem cá, não fica com vergonha, não. Hã? Amor, você tem que semear agora, hein, moleque? Gente, olha só. Se você tem problemas nos dentes, eu já disse isso para vocês. Quantos aqui já nasceram com um dente no céu da boca, outro aqui em cima, que você coloca aquele aparelho lá, parece que faz um labirinto na sua boca, não é verdade? Mas coloca um aparelho, arruma os dentes. Dá uma escovada antes de sair de casa, passa um fio dental, né? Põe um chicletinho, uma bala na boca. Né? Passa um perfume. Se você tem um cheiro mais forte, dá uma intensificada no desodorante. Não tem problema, não é feio isso.
Sabe por quê? Pastor, então se eu fizer isso eu vou arrumar alguém? Você pode não arrumar, mas que ajuda, ajuda. Fala aí, não é verdade ou não? Ajuda. Ajuda muito, né? Chamei a Lara aqui, ela vai orar para a gente encerrar. Estamos encerrando já. A galera do louvor pode subir aqui. Olha só, né? Mesmo depois que casa, ela se arruma. Às vezes ela pega no meu pé e fala, amor, você tem que se arrumar melhor. Né? Agora ela está até separando as roupas para eu vir pregar. Vocês acreditam, gente, ou não? Não é verdade, amor? É verdade. Por que eu estou falando isso para vocês? Companheirismo, amizade, cumplicidade. Sabe, quando você vai pensar num casamento, não pense só no sexo. Porque sexo faz parte do casamento, mas não é o casamento. Você tem que casar com uma pessoa que você é amigo, que você conversa, que você dá risada, que você brinca de lutinha. Né, amor? Eu brinco de lutinha com ela às vezes, né? Uma vez eu machuquei ela sem querer, né? Mas você tem que casar com alguém que você é amigo, né? Não estou falando para vocês que vocês nunca vão ter ali. Pode às vezes perceber, às vezes tem umas conversas mais animadas, não tem, amor? Mas não se tarda para resolver. Por quê? Porque é a pessoa que você quer estar perto, que você quer passar tempo junto. É aquela pessoa que você trabalha, mas você quer chegar logo na sua casa para você ter tempo com ela ou tempo com ele, né? Que às vezes no namoro você fala assim, nossa, hoje eu não quero falar com ele, eu não quero falar com ela. Acende um alerta aí. Porque depois que casa não tem a casa do pai e da mãe, mas não, tem que ir para casa. Né? Então aprenda a escolher a pessoa que vai passar o resto da vida do seu lado. Observe, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, observe quem está agradando o Senhor agora. Não para chamar sua atenção, não para mostrar que Ele está fazendo, ou porque ela está fazendo, mas para agradar ao nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele encerra o texto assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Eu sei que às vezes, quando nós pensamos que nós temos que consertar algo, é ruim. Mas eu quero falar para vocês, o que nós conhecemos aí de, abre aspas, assassinas de profetas. Conheço tantas pessoas que tinham chamado, tinham unção, mas se precipitaram em casar. Hoje tem um casamento destruído, hoje vive de uma forma infeliz. E da mesma maneira também, como tem as assassinas de profeta, também tem aqueles que gostam de roubar as mulheres que agradam o coração de Deus. Então preste atenção nisso, porque às vezes você ora tanto, você jejua tanto, mas você escolhe errado. E aí você vai ter que colher isso o resto da sua vida. Então, em nome de Jesus, quantos aqui querem casar? Levanta a mão. Casar certo. Você quer casar certo? Então, fica de pé no seu lugar. Vocês vão receber a bênção da apóstola Larissa hoje. Deixa só eu falar uma coisinha aqui. Eu vou orar por vocês já. Mas meninas, sabe assim, uma coisa que vocês precisam olhar? Às vezes, né, o cara, ele tem tudo que você gosta, né? Ele é um cara de Deus e tal, como foi no meu caso, né? Eu fui observando depois que ele mandou eu orar, né? Aí eu comecei a orar e olhar com outros olhos, assim, né? Comecei a observar e tal. Mas ele se vestia igual um menino de 12 anos. Ele usava bermuda, moletom, meia na canela e Nike Shox. Mas isso não foi um empecilho. Depois, dos dias dos namorados, eu dava uma camisa, aí eu ia dando uma camiseta legal, né? Meia soquete. Mas é assim que funciona, viu, meninas? Aí tem coisinha que dá para vocês irem ajeitando no meio do caminho. Né?
Tem que ser visionária, como diz as meninas aqui, né? O cabelo dele também, a gente vai dando um jeitinho, mas... né? Mas está dando tudo certo. Dá tudo certo. Vamos orar? Foi só uma brincadeira à parte. Mas feche seus olhos. Peraí que meu filho está correndo ali. Alguém pode me ajudar com ele aqui? Pronto, vamos orar. Deus, eu te agradeço por essa palavra tão necessária, papai. Muito obrigada por falar aos nossos corações. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de todas as áreas nas nossas vidas. Obrigada por essa palavra que nós sabemos que antes de nascer no coração do Dan, nasceu no teu coração, Deus. Pai, eu oro para que o Senhor venha de encontro a cada pessoa aqui neste lugar, Deus, a cada solteiro, papai. Que eles entendam que é tempo de realmente se doar ao Senhor, de viver para o Senhor, de dedicar a vida para a Tua obra, de fazer com todo amor, com toda dedicação aquilo que realmente eles podem fazer agora com tanta intensidade. Depois que nós casamos, nós temos que viver para o Senhor sempre, em todo o tempo, mas surgem outras responsabilidades, mas que eles possam, nesse momento da vida deles, papai, enquanto eles esperam, enquanto eles mesmo descansam no Senhor, que eles possam mesmo dedicar a vida deles a Ti, e que nesse tempo o Senhor venha trabalhar, o Senhor venha preparar, Deus, homens e mulheres, segundo o Teu coração, papai, para cada um aqui neste lugar, Deus, que eles possam olhar com os Teus olhos, papai, que eles possam mesmo ser exigentes, papai, na escolha, naquilo que eles vão decidir para o resto da vida deles, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida deles, e eu declaro mesmo que daqui sairão casamentos abençoados, papai, em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor venha sobre a vida deles, papai, e que eles saibam mesmo que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.